father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget. Agora, deixe-nos agora aproximarmos da palavra com toda a reverência e sinceridade. E eu penso que há uma coisa que nós devemos fazer. Vejam. Vamos parar, não faz muito sentido. Be reverent, sincere.
Seja reverente, sincero. I notice those confessions sometimes when they, on television, when they had that Billy Graham's meeting. Not nothing against Billy Graham. Eu notei aquelas confissões algum dia quando eles, na televisão, quando eles tiveram aquela reunião de Billy Graham, nada contra Billy Graham. But out there in California, the man preached a wonderful message that last night. Porém, ali na Califórnia, o homem pregou uma maravilhosa mensagem aquela última noite. Preached the very same thing that I preached here not long ago on Daniel, thou art weighed in the balance and found wanting. Pregou exatamente a mesma coisa que eu preguei aqui há não muito tempo atrás sobre Daniel. Tu foste pesado na balança e foste achado em falta. How many saw it? Many of you, I guess. Quantos viram? Muitos de vocês, eu acho. Look, did you notice those people coming from the aisles? Chewing gum, laughing, punching one another? Olhem, vocês notaram aquelas pessoas vindo das galerias mascando goma, rindo, cutucando um ao outro? That's not walking up between death and life. Aquilo não é andar entre morte e vida. That's not sorry for sin and repentance. Aquilo não é sentimento de pecado e arrependimento. Vem. It's just what Billy said, making a decision. É exatamente o que Billy disse, fazer uma decisão. And a cold, dry-eyed decision is nothing. Not a thing. E uma decisão fria, de olhos secos, nada é. Vejam, não uma coisa. You've got to be sorry for sin and turn from it. Você tem que estar sentido pelo pecado e se desviar dele. And Billy himself said, proves that out of 30,000, you can't find 30 in a year. E Billy, ele mesmo disse, prove que de 30.000, você não pode achar 30 em um ano. He said to the day, what's the matter with New York? I had that great meeting there, and what happened? Sin's worse than it ever was. Disse outro dia, o que é com Nova York? Eu tive aquela grande reunião ali e o que aconteceu? Pecados piores do que jamais foram. And it will continue to get worse. E continuará a piorar. Boa noite, preciosos irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para adorar ao nosso Deus. A escritura desta noite são Marcos capítulo 16, dos versículos 15 ao 18. São Marcos capítulo 16. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se a alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente, que salva e perdoa, conduz para o céu. Grande amor Deus por ti
boa noite com Jesus, amém? Boa noite aos irmãos também através da internet. Nós vamos orar pelos pedidos de oração. Se você tem uma necessidade também, pode estar apresentando a Deus com levantar de mãos. Oremos por Joana Dark, Jalmira Fernandes, Dirce Nunes de Oliveira e família, José Lourenço de Oliveira, Veni Faleiro de Oliveira, Mário Amador de Araújo, Paulo Tiago e família, Ana Paula Vasques dos Santos, Giane Ferreira dos Santos, Mateus Carvalho Arraes, Natália Gabriele, Domingas Joaquina de Andrade, William Borges de Carvalho, Oswaldo José Vicente e família, Lourdes Gomes e família, Edson Gomes e família, Cleverton Gomes e família, Wesley Cabral Rocha, Maria de Lourdes Genari, Diácono Pedro Candini Sobrinho, Gersina de Souza, Juarez Coelho de Aguiar, Daniel Aguiar Filho está na UTI, e pedido de oração por viagem por Leandro Bueno Chaves e família. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, como é bom, ó Deus, falar com o Senhor, como é bom estar na Tua casa, ó Deus, para Te adorarmos, para ouvirmos mais da Tua palavra. E agora, ó Pai, Te pedimos por esses nomes, por estas mãos levantadas, aquelas mãos levantadas dos irmãos através pela internet. Senhor, cada necessidade está diante do Senhor. Esta vida que está na UTI, seja um emprego, livramento na viagem, colocamos tudo diante da Tua gloriosa presença. Também o restante deste culto, o pregador, tudo está nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ouvir a irmã Maria Esther cantando o hino Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus continue te abençoando, irmão. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E isto está acontecendo aqui nesta noite. Nós cumprimentamos as igrejas que estão participando deste culto na Bahia, Barreiras, Guanambi, Irecê, Jacobina, Maracás, Pintadas, Salvador e Uauá. Em Goiás, Recanto da Fé, Jataí, Mineiros, São Miguel do Araguaia e Uruaçu. Em Minas Gerais, Patos de Minas e Paracatu. No Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante. Mato Grosso, Alto Araguaia, Banco Safra, Canarana, Nova Canaã do Norte. No Pará, Breu Branco e Tucuruí. Na Paraíba, João Pessoa e Salgado de São Félix. No Paraná, Chácara Esperança. No Rio de Janeiro, Itaguaí. No Rio Grande do Norte, Natal. No Rio Grande do Sul, Gravataí, Jaguarão, divisa com Uruguai, Pelotas e Trindade do Sul. Em São Paulo, Ituverava e Sorocaba. No Tocantins, Colmeia. Nos Estados Unidos, Salete Santos e Adoración. Na França, Isa Carla Fouché. São 1.403 conexões até às 19h20, sendo 33 igrejas e aproximadamente 2.080 pessoas participando deste culto. Deus vai vos abençoar. Já tem abençoado nessa primeira parte do culto. Agora nós vamos convidar o irmão Candini e nós vamos cantar juntos. Hoje eu vim pra Jesus me salvar, sei que também Ele vai me curar, com seu poder de mim vai expulsar todos os problemas, doença e mal. Dos meus problemas já estou a esquecer.
Sob o toque do hino Somente Crer, o pastor Efraim Alves é bem-vindo à plataforma para nos trazer o recado de Deus para nós nesta noite. Boa noite com Jesus, irmãos. O profeta diz: Ele está interessado no seu bem-estar. Ele está interessado na sua cura. Ele está interessado na sua alma. Você não quer que Ele tome conta da sua vida? Não duvide dele por nada. Você vai crendo nele e Deus te dará o desejo do seu coração, pois é a sua boa vontade fazê-lo. Ele almeja fazê-lo. Ele deseja o seu bem. Vamos nos colocar de pé para lermos a Escritura. São Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Senhor nosso Deus, nós lemos na mensagem de teu profeta que o Senhor está interessado, ó Pai, pelo teu povo. O Senhor está interessado pela cura, pela alma, pelo bem-estar. E aqui estão, ó Pai, a tua igreja reunido, muitos pela internet, em um só espírito, em uma unidade de fé, esperando, ó Pai, as bênçãos do Senhor. E uma palavra do Senhor é mais do que poderíamos dizer toda a nossa vida, ó Pai. Então pedimos ao Senhor, fala aos corações famintos, fala a tua palavra àquele que está enfermo, fala a palavra do Senhor para aqueles que estão passando com lutas em lares, ó Pai, lutas com filhos, lutas com famílias, que estão precisando de um alívio da ansiedade, precisando de um consolo, de uma paz, e esta paz somente o Senhor pode dar, ó Pai, a paz que excede todo o entendimento. O Senhor disse: a minha paz vos dou. No nome de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor possa levar aquilo que cada um está necessitando nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Também desejo ler em São Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Graças a Deus que somos um desses pequeninos, que Deus revelou a sua palavra, revelou o seu ministério, revelou a hora que estamos vivendo.
O profeta diz que a revelação divina, quando algo é revelado a você, você apenas sabe no seu coração. Muitas vezes você não entende o porquê de determinadas decisões, mas é porque a revelação vem ao seu coração. Quando você está ouvindo este culto pela internet, é a revelação que faz você ouvir este culto. É a revelação que faz você sintonizar o programa Fé para Vencer. E eu quero iniciar aqui na mensagem Creia de Coração, parágrafo 44. O profeta diz: foi alguns dias atrás, quando estávamos, apenas para ver como Deus faz as coisas tão simples, e ficamos frustrados até procurarmos por grandes coisas. Deus, ele se revela em simplicidade. Na mensagem Deus em Simplicidade, no parágrafo 58, Mombrana disse: muitos o passam por alto por causa da maneira que se revela. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará. Como tenho dito muitas vezes, o homem é igual a como sempre tem sido. Ele sempre está louvando a Deus pelo que fez, olhando ao que Deus fará no futuro, porém ignorando o que Deus está fazendo no presente. Assim olham para trás e veem coisas tão grandes que Deus fez, maravilhas que Deus fez, obras que Deus fez, porém não pode ver a coisa tão singela que Deus usou para efetuá-las. Olham adiante e vê o grande que vem, olham para trás e vê as obras de Deus efetuadas, olham para frente e vê as obras que Deus fará, mas não veem o que Deus está fazendo no presente por causa da simplicidade, por causa da maneira que Ele se revela. Mas quando Deus chamou Moisés em Êxodo 3, versículo 14, Ele se apresentou como o Eu Sou. O mesmo Deus que operou maravilhas no passado, que nós olhamos a Bíblia e vê como Deus operou, como Ele curou, como Ele transformou vidas, é o mesmo Deus que opera hoje no presente. Mas requer-se a mesma fé que eles tiveram, requer a mesma atitude de aproximação que eles tiveram, então teremos os mesmos resultados. O profeta, ele fala de Moisés, no parágrafo 89 dessa mensagem Deus em Simplicidade, ele diz: Deus estava preparando a libertação, tinha que treiná-lo em sabedoria humana para poder permitir que caísse e ensinar-lhe que não podemos apoiar no braço de nossa própria sabedoria, nem mesmo na sabedoria de qualquer outro. O deixou cair para mostrar sua mão. Ou pode ver você? O propósito de Deus em fazer isto era para poder manifestar-se em humildade. Permitiu que Moisés chegasse ao ponto mais elevado antes de chegar a ser o próximo faraó. Ele era um poderoso general no exército. Segundo a história, Moisés mesmo conquistou os países vizinhos. Mas quando se converteu à obra de Deus com todo o seu talento, Deus o deixou cair de cabeça para então colocá-lo ali no deserto e tirar-lhe tudo aquilo a golpes e logo apresentar ante Moisés em humildade e enviá-lo com um pau na mão para libertar o povo. Moisés não podia fazer isso com seu treinamento militar, nem com a sua educação científica, nem com força militar, porém Deus lhe deu um pau
torto do deserto e com isso foi e libertou o povo. Esta é a forma que Deus opera. Por esta razão o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, porque bem verdes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são. Moisés não tinha condição de libertar o povo como um general, mas com um pau torto na mão, ele estava próprio, ele estava preparado para fazer o serviço para Deus. E o profeta diz: Deus em humildade, na simplicidade, Deus estava num pau torto, Deus não estava na espada, no exército que Moisés tinha, mas Deus estava em um pau torto. Deus estava em Moisés, agora um homem de 80 anos, um homem que não tinha muita força, um homem que não estava mais com muita educação, mas ele conhecia o eu sou, ele conhecia o poder do Espírito Santo. E o profeta diz aqui: Deus pode se esconder numa simples lavadeira. Não somente em Moisés para libertar um povo, mas Deus pode se encontrar em uma simples lavadeira, ou em algum homem qualquer, que com seu almoço embrulhado debaixo do braço, se despede de sua esposa e filhos com um beijo e sai por ali. E Deus pode esconder em tal pessoa para fazer algo do qual o arcebispo nada sabe. Deus se esconde em um homem simples, em uma mulher simples, em um homem e uma mulher que rende o seu coração para Ele. Nós podemos lembrar aqui, vamos falar de quem já partiu, o irmão João da Mata, irmão Leopoldino e tantos outros irmãos que já estão do outro lado, simples, que o mundo não dava nada, mas o mundo não era digno deles. Deus estava ali escondido, era Deus em carne humana novamente, e você tem que reconhecer Deus em você. Deus trabalhando na oficina, Deus lavando roupa, Deus passando roupa, Deus andando na rua fazendo compras. Não somente Deus em Moisés, não somente Deus é um pau torto, mas agora é Deus em você, é o eu sou, é o Deus presente, é o Deus vivo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas vamos voltar aqui, continuar esse parágrafo 89. Parágrafo 89. Deus estava no pau torto em Moisés, no pau torto e em Moisés. Portanto, Moisés tinha o pau, ou tinha Deus, porque Deus estava em Moisés, certo? E todos aqueles que estavam atrás de Moisés estavam protegidos. Era um ministério chamado direto por Deus. Tinha a proteção do ministério. Enquanto estavam com ele ali, estavam tranquilos. Mas quando começaram a sair da proteção, da sombra do ministério, aí houve problemas, aí houve Datã, Coré, Abirão, e começaram a morrer gente, começaram a ter problemas.
porque não tinha a proteção do ministério chamado por Deus. Quando estamos nessa proteção do ministério apostólico, do ministério chamado por Deus, você está protegido. O diabo quer pegar você sem esta proteção, mas fica atrás do ministério chamado por Deus. O irmão Branham fala na mensagem, a palavra falada é a semente original. No parágrafo 105, ele fala de um irmão, ele fala: um velho homem ali atrás, o velho irmão Kid, me disse nesta manhã, que eles não o querem mais, porque ele está velho. Isto é Satanás, irmãos. Isto é o diabo. E permanece exatamente com a palavra. O diabo não quer pastores maduros, experientes. Querem o evangelho moderno. Querem a coisa moderna. Mas por quê? Porque não estão na proteção apostólica. Aqueles que estão na proteção do ministério chamado apostólico, bateria não vai entrar dentro da igreja, rock não vai entrar dentro da igreja, o mundo não vai entrar dentro da igreja. Mas quando sai dessa proteção, a coisa é complicada. E todos que ficaram nessa proteção estão ali representados por Josué e Calebe. O profeta fala nessa mensagem no parágrafo 70, e hoje em dia muita gente diz: e se eu houvesse vivido ali com Moisés? Você quer saber o tempo que nós estamos vivendo? Lê o livro de Êxodo. Lê a história de Israel no deserto. Você tomaria a mesma atitude, porque hoje temos a mesma coisa, reproduzida. Somente é que em outra forma, e tropeçam com isso tal como naquele dia. Você tem que agradecer a Deus, porque a atitude, a posição que você tomou, é a posição que Calebe tomou. É a posição que aqueles 11 discípulos tomaram ao lado de Jesus Cristo, quando ele virou para eles e disse: e vós também não quereis ir? Essa é a posição que vocês tomaram. Se tivesse vivido lá, teria tomado a mesma posição. Teriam ficado até o fim. Mas vamos continuar aqui na mensagem, creia de coração, parágrafo 44. Deus faz coisas tão simples e ficamos tão frustrados, até procurarmos por grandes coisas. Estejam satisfeitos com as pequenas coisas. Não é barulho, não é multidão que mostra que Deus está ali no meio. De forma alguma. Deus opera na simplicidade. O irmão Branham disse que unção não é emoção, é um poder supremo de controle. É bom gritar, é bom saltar, mas isso não é prova que tem Deus. Observe-o quando ele fizer grandes obras, como ele te protege. Não fique procurando algo lá em cima, olhe aqui para baixo, observe. Eu comecei a pensar nisso, que é possível quando um homem, como os apóstolos, e quando você pode viver perto de Deus, e Deus, através da sua graça, operar através de você. Quanto mais você obtém de Deus,
mais pior você se torna. Mas que isso, irmão Brana? Quanto mais eu obtenho de Deus, mais pior eu me torno. Pior para o mundo. Se torna pior para o mundo. Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Quanto mais você obtém de Deus, mais pior você se torna. Quanto mais vida eterna entra, mais intelecto é tirado. Mais você se esvazia-se das coisas do mundo, mais você se esvazia-se do eu, esvazia da capacidade humana e começa a confiar somente na palavra de Deus. Agora eu não quero ser um fanático. Quero ser um crente realmente verdadeiro e insensato. Vê? Não é como um punhado de ismo, mas um crente inteligente, sólido, real e sensível. Quando o homem entra na presença de Deus dessa forma, ele reconhece a fraqueza dele. Quando Isaías entrou na presença de Deus, em Isaías capítulo 6, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, um profeta de lábios santo, um profeta que falava a palavra de Deus, mas ele reconheceu que ele era impuro diante de Deus. O profeta diz que os anjos são sujos diante de Deus. Agora em nós e a nossa condição, por isso que Paulo diz: miserável homem que sou. Por isso que nós necessitamos do sangue de Jesus Cristo 24 horas por dia. E o profeta disse: o sangue de Jesus Cristo só perderá o seu poder quando toda a igreja resgatada seja salva para não pecar mais. E isso só vai acontecer quando ela for transformada. Quando esse mortal se revestir da imortalidade. Aí não necessita mais do sangue de Jesus Cristo. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos do sangue de Jesus Cristo 24 horas por dia. E agora observe, tenho visto isto operar. E pensar que se você entrar em contato com Deus, chegará ao ponto em que você não será mais a sua voz, não será mais os seus pensamentos, isso se tornará o pensamento de Deus e a voz de Deus. Você é apenas uma videira, ou melhor, somente um ramo, e Ele é a videira. E o seu espírito que entra e energiza, e o seu espírito que entra e energiza, contanto que você mantém fora do mundo. É o Espírito Santo que energiza você. Ele é a central, Ele é a força. Ele falou para Abraão: Abraão, se alimenta de mim. Eu sou o El Shaddai, aquele que tem seio. Suga as minhas forças, suga a minha energia. E Ele é aquele que te energiza. Sem a força do Espírito Santo estamos perdidos. Sem esta força nós vagamos de um lado para o outro. Mas temos que descansar em Deus, porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo não saiu desta igreja. O Espírito Santo não saiu de você. E você tem esta energia, e recebe esta energia a cada culto, cada vez que você entra por esta casa de oração. Você recebe esta energia do Espírito Santo.
Pedro recebeu esta energia de tal forma que quando ele chegou na porta da igreja Formosa, um coxo lhe pediu uma esmola. Ele disse: eu não tenho ouro e nem prata. Se fossem muitos hoje, davam o ouro e a prata, porque esta energia eles não iam ter. Este poder ele não ia ter, ele tinha que dar ouro e a prata. Mas Pedro disse: eu não tenho ouro e nem prata. Ali estava Deus manifestado em uma forma simples, na simplicidade de um homem. O profeta diz que Deus pegou Paulo, sábio, instruído, e mandou para o simples, para ele chegar diante dos simples e dizer: eu não vim a vós com sublimidades de palavras, mas em demonstração de poder. E pegou a Pedro, que não sabia o ó com o fundo da garrafa, e mandou aos sábios, para mostrar que era Deus, que era o poder do Espírito Santo. E ele, diante daquele homem coxo, desde o nascimento, nunca havia andado, ele disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Vira para o seu irmão com esta energia do Espírito Santo, fala: o que eu tenho eu te dou. Pelo rádio, pela internet, as igrejas em conexões, fala agora: o que eu tenho eu te dou. Você tem esta energia do Espírito Santo. Você tem este poder do Espírito Santo, porque ele desceu no dia do Pentecostes. Havia uma promessa: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os mancebos terão visão, os velhos terão sonhos. E o Espírito Santo desceu no Pentecoste, e ele só sairá da terra com a noiva. E Pedro estava cheio do Espírito Santo, e ele disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Você pode dizer agora, você em casa, com um parente enfermo, você que está agora desempregado, você que está oprimido, você pode dizer: o que eu tenho eu te dou. Agora a mãe para o filho: o que eu tenho eu te dou. Esta energia, você foi energizado com o Espírito Santo. E a central não acabou, a central não se enfraquece, a central não perde força, não tem queda de energia. Você não tem que pagar por ela, já foi pago lá no Calvário. Ele pagou o preço por esta central. Você usa do Espírito Santo 24 horas. E o profeta pregou: é sem dinheiro e sem preço. Você não tem que dar nada. Deus não quer, Ele não está exigindo dinheiro seu, Ele não está exigindo nada, Ele quer o seu coração. Porque Ele tem no seu coração, Ele estará em toda a verdade. O Espírito Santo não pode te levar para um ismo. O Espírito Santo não pode te levar para a moda. O Espírito Santo não pode te levar para a fronteira. O Espírito Santo te leva para a palavra. E na onde está o corpo morto, ali a juntar-se-ão as águias. O Espírito Santo te leva para a igreja. O Espírito Santo te leva para a proteção apostólica. Exatamente, irmãos. Isto é a energia do Espírito Santo. Você tem que crer nisso, tem que confiar, como lemos aqui no início. Ele está interessado no seu bem-estar. Ele está interessado no seu casamento. Ele está interessado no seu namoro. Ele está interessado na sua vida do dia a dia. Ele está interessado até no que você se alimenta, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E quando você se alimenta de uma forma errada, você está prejudicando este templo do Espírito Santo, a casa de Deus. Ele está interessado na sua cura. Todos que estão enfermos pela internet, que
que estão lembrando de alguém que está enfermo, como foi lida a lista de oração. Ele está interessado pela sua cura, e Ele não pode fazer mais nada, porque Ele já fez. Ele morreu no Calvário e brandou: tudo está consumado. Você tem que aceitar ela por fé agora, receber. Esteja interessado pela sua cura. Você tem que estar interessado, porque Ele está. Ele cuida, e você? Ele está interessado pela sua alma. Quando você ouve a mensagem, a palavra, Ele fala com você porque Ele está interessado. Você não quer que Ele tome conta da sua vida? Não duvide dEle por nada. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O muro de Jerusalém foi destruído. Jerusalém, o templo foi destruído, mas os montes estão lá até hoje. E você é como este monte quando você confia em Deus. Deus te dará o desejo do seu coração nesta noite. Ele te dará o desejo. Ele está interessado, você está interessado. Há agora um contato com Deus, pois é a sua boa vontade em fazê-lo. Ele almeja fazê-lo. E se vir aqui na frente, vai te ajudar a concretizar esta fé, te ajudar a você receber o que você precisa. Os obreiros estarão aqui com as mãos levantadas. Aqueles que não vierem estarão em espírito de oração, orando, intercedendo por você, dizendo: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em casa, em espírito de oração, as igrejas, recebam a bênção de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. E as irmãs têm a preferência na fila. Deus vos abençoe. Amém. Salva
Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. A Deus, podei-vos assentar. Nós agradecemos a Deus por esta mensagem que ouvimos e que Deus continue abençoando o pastor Efraim Alves, sua família, também o nosso pastor Jonas Pimentel e sua família, e a família do pastor Joaquim Gonçalves. E há alguns avisos. O primeiro é que não haverá atendimento hoje após o culto, atendimento pastoral ali no escritório após o culto, a não ser que seja uma super emergência, né? A não ser que seja uma emergência, então não haverá atendimento pastoral após o culto de hoje. E o parquinho está liberado para as crianças a partir de hoje, né? Hoje está liberado o parquinho, então, agora após o término do culto. E outro aviso é que nós falamos no domingo, no companheirismo, que nós iríamos ler a mensagem Paulo, um prisioneiro de Cristo. É uma mensagem do profeta. Porém, muitos irmãos e jovens reclamaram porque não tem ela ali na sala de literaturas. Então, nós vamos ler a mensagem Um Prisioneiro. Tá? Então, todos que desejarem, tem ela ali na sala de literaturas, pode adquiri-la ali. É o mesmo teor, né? Só muda praticamente o título e a ordem dos parágrafos. Então, nós vamos ler a mensagem Um Prisioneiro no companheirismo e estudar também a mensagem Tua Casa. Então é importante que os irmãos e os jovens leiam e estudam em casa também. Amanhã, 8 horas, é a transmissão de uma reunião de oração. Às 19 horas, uma mensagem pregada pelo pastor Joaquim Gonçalves. E sexta-feira próxima, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui com culto, com pregação da palavra. Agora é só despedir um do outro, dizendo Deus abençoe e até sexta-feira próxima, se o Senhor nos permitir. Aos culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus
Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção.